Hóspede de Drácula, de Bram Stoker. Quando iniciamos nosso passeio, o sol brilhava intensamente sobre Munique e o ar estava repleto de uma alegria própria do começo do verão. No momento em que íamos partir, Herr Delbrück, o maître do Hotel Quatre Saisons, onde eu me hospedava, veio até a carruagem sem deter-se nem para pôr o chapéu. E, depois de me desejar um prazeroso passeio, disse ao cocheiro, sem tirar a mão da porta do carro: "Não esqueça de regressar antes do pôr do sol. O céu parece claro, mas já se nota um frescor no vento do norte, que me diz que há uma grande probabilidade de vir por aí uma tempestade. Sei que não se atrasará." Sorriu. "Pois já sabe que noite é hoje." Johann o respondeu com um enfático "Sim, senhor Herr." E, levando a mão ao chapéu, partiu depressa. Quando já tínhamos saído da cidade, pedi que parasse e lhe perguntei: "Diga-me, Johann, que noite é hoje?" Ele se benzeu ao mesmo tempo em que respondeu laconicamente: "Noite de Santa Walburga." E tirou seu relógio, um grande e velho instrumento alemão de prata, tão grande quanto um nabo, e o contemplou com as sobrancelhas unidas e um pequeno e impaciente encolhimento de ombros. Dei-me conta de que aquela era a sua forma de protestar respeitosamente contra um desnecessário atraso, e voltei a recostar no assento, dando-lhe sinais que continuasse. Continuou num bom ritmo, como se quisesse recuperar o tempo perdido. De vez em quando, os cavalos pareciam levantar suas cabeças e cheirar o ar de maneira angustiada. Nesses momentos, eu olhava ao redor, alarmado. O caminho era completamente sem graça, pois estávamos atravessando uma espécie de planície varrida pelo vento. Enquanto viajávamos, vi a estradinha que parecia ter sido pouco usada e que aparentemente dava em um pequeno e sinuoso vale. Parecia tão convidativo que, me arriscando a ofender Johann, pedi que parasse. Ao explicar-lhe que queria ir por aquele caminho, ele me deu todo tipo de desculpas e se benzeu com frequência enquanto falava. Isso, de alguma maneira, incitou minha curiosidade. Fiz-lhe várias perguntas, respondidas evasivamente, sem deixar de olhar uma e outra vez seu relógio. "Bem, Johann, eu quero ir por esse caminho. Não vou obrigá-lo a vir se não quiser, mas me diga por que não quer. Isso é tudo que eu peço." Como resposta, se lançou ao chão rapidamente e me segurou os ombros com as mãos, implorando que não me metesse por ali. Ele misturava um inglês suficiente com seu alemão para que eu entendesse o que queria dizer. Parecia estar sempre a ponto de me contar algo, cuja ideia, era evidente, lhe aterrorizava. Porém, cada vez ia mais para trás e dizia enquanto se benzia: "Noite de Santa Walburga." Tentei argumentar com ele, mas era difícil discutir com um homem cujo idioma eu não falava. Certamente ele tinha todas as vantagens, pois ainda que eu começasse falando inglês, um inglês muito ruim e entrecortado, sempre que se excitava acabava por recorrer ao seu idioma natal. E a cada vez que isso acontecia, ele olhava o seu relógio. Então os cavalos se mostraram inquietos e cheiraram o ar novamente. Diante disso, o chofer empalideceu e, olhando ao seu redor de forma assustada, pegou as rédeas e os fez avançar uns 10 metros. Eu segui e perguntei por que havia feito aquilo. Benzeu-se, apontou com um dedo o lugar que havia deixado e com o látego apontou um outro caminho, indicando um cruzamento e dizendo primeiro em alemão e depois em inglês: "Enterrados! Estão enterrados os que se mataram." Lembrei de um velho costume de enterrar os suicidas nos cruzamentos das estradas. Ah, sim, um suicida, que interessante. Mas eu não conseguia entender o porquê dos cavalos estarem assustados. Enquanto falávamos, escutamos um som que era uma mistura de um uivo de lobo e um latir de cachorro. Se ouvia longe, mas os cavalos ficaram bastante inquietos. E Johann levou muito tempo para acalmá-los. Ele estava pálido. "Parece um lobo, mas não lobos aqui, agora." "Não? Já faz muito tempo que não tem lobos por aqui?" Muito tempo. Na primavera e no verão. Mas quando há neve, os lobos não muito distantes." Enquanto acariciava os cavalos e tentava acalmá-los, nuvens escuras começaram a passar rapidamente pelo céu. O sol desapareceu e uma lufada de ar frio soprou sobre nós. No entanto, mais pareceu um aviso,
pois o sol voltou a sair brilhante. Johann olhou para o horizonte e disse: Tempestade de neve deve chegar pouco tempo. Olhou de novo seu relógio e manteve firme as rédeas, pois os cavalos continuavam agitados. Subiu na carruagem, dando a entender de que chegara a hora de prosseguir nossa viagem. Eu estava um tanto obstinado e não subi imediatamente. Me fale do lugar ao qual leva este caminho, apontei para baixo enquanto falava. Ele se benzeu novamente e murmurou uma prece antes de responder. É amaldiçoado. Quem o amaldiçoou? O povo. Há um povoado? Não, séculos ninguém vive lá. A curiosidade me devorava. Mas disse que havia um povoado? Havia. E o que aconteceu? Ele começou a discorrer em um alemão e um inglês tão misturados que quase não compreendia o que ele dizia. Entre uma palavra e outra, captei parte da história que aconteceu centenas de anos atrás. Parece que pessoas haviam sido mortas e enterradas ali. Depois disso, ruídos começaram a ser ouvidos debaixo da terra. Quando abriram as covas, os corpos dos homens e mulheres estavam intactos, com aspecto de vivos e as bocas cheias de sangue. Então, para salvar suas vidas e suas almas, benzeu-se novamente. Os que encontraram esses corpos fugiram para lugares onde os vivos viviam e os mortos estavam mortos, e não outra coisa. Evidentemente ele tinha medo de pronunciar essas últimas palavras. Enquanto avançava em sua narrativa, ia se excitando mais e mais. Parecia que sua imaginação tinha desatado e terminou em um verdadeiro espasmo de terror. O rosto branco, suarento, tremendo e olhando tudo à sua volta, como se esperasse que alguma horrível presença fosse se manifestar ali mesmo, numa planície aberta sob a luz do sol. Finalmente, em um agonizante desespero, gritou: Noite de Santa Walburga! E fez um sinal para que eu subisse no veículo. Meu sangue inglês ferveu e, dando um passo atrás, lhe disse: O senhor tem medo, Johann, tem medo. Volte, eu irei sozinho. Um passeio a pé me fará muito bem. A porta da carruagem estava aberta. Peguei um bastão, que sempre levo em minhas excursões, e fechei a porta. Indiquei o caminho de volta a Munique e repeti: Volte, Johann. A noite de Santa Walburga não tem nada a ver com os ingleses. Os cavalos agora estavam ainda mais agitados e Johann tentava detê-los, enquanto me implorava para não cometer tal loucura. Me dava pena o pobre homem. Parecia sincero, porém não pude evitar rir da situação. Ele já havia perdido qualquer sinal de inglês em suas palavras. Em sua ansiedade, havia esquecido que a única forma de me fazer entender o que dizia era falar em meu idioma. Na verdade, começava a ficar entediante. Então, depois de apontar o caminho, disse: Volte, e dei volta para baixar pela estradinha lateral até o vale. Com um gesto de desespero, Johann direcionou seus cavalos a Munique. Me apoiei sobre meu bastão e o contemplei enquanto se afastava. Galopou lentamente por um momento. Depois, por cima de uma colina, apareceu um homem alto e magro. Não o podia ver muito bem daquela distância. Quando se aproximou dos cavalos, eles começaram a se agitar. Relincharam aterrorizados e correram loucamente. Perdi-os de vista e procurei pelo homem, mas me dei conta de que ele também havia desaparecido. Voltei para o caminho, de forma tranquila, até o vale, que tanto havia preocupado Johann. Pelo que podia ver, não havia a mínima razão para esta preocupação. Eu diria que caminhei durante um bom par de horas, sem pensar no tempo e na distância. E certamente sem ver pessoas ou casas. Aquele lugar era uma verdadeira desolação. Mas eu não percebia essa peculiaridade até que, ao virar um canto da estrada, cheguei à beira de uma floresta. Então percebi que tinha sido inconscientemente atingido pela desolação dos lugares pelos quais acabara de passar. Me sentei para descansar e olhei ao redor. Percebi que o ar ali era muito mais frio do que quando havia iniciado a caminhada. Além disso, parecia que um som sussurrante me envolvia, algo que se ouvia de vez em quando, bem do alto, como se fosse um rugido abafado. Olhei para cima e pude ver que grandes e densas nuvens atravessavam o céu rapidamente, de norte a sul, a uma grande altitude. Eram os sinais de uma tempestade que se aproximava.
Senti um pouco de frio e, pensando ser por ter me sentado depois da caminhada, reiniciei o passeio. O terreno pelo qual passava agora era muito mais pitoresco. Não havia nenhum ponto digno de especial menção, mas em todo ele se notava um certo encanto e beleza. Não pensei mais no tempo, e foi apenas quando começou a anoitecer que comecei a me preocupar com o caminho de volta. A luz brilhante do dia havia desaparecido. O ar era frio, e o voo das nuvens lá no alto, muito mais evidente, iam acompanhadas por uma espécie de uivo longínquo, por entre o qual parecia que se escutava bem longe o grito misterioso que o cocheiro havia dito ser de um lobo. Duvidei por um momento, mas havia me prometido ir até o povoado abandonado. Então prossegui, e logo cheguei a uma ampla extensão de terra plana, cercado por colinas cobertas de árvores que formavam grupos nas suaves encostas e depressões visíveis aqui e ali. Segui com o olhar o serpentear do caminho e vi uma curva próxima de um dos grupos mais densos de árvores, perdendo-se de trás dele. Enquanto observava o caminho, senti um hálito gelado no ar e começou a nevar. Pensei nos quilômetros e quilômetros de terreno deserto pelos quais havia passado e me apressei a procurar um abrigo no bosque em frente. O céu foi ficando cada vez mais escuro e à minha volta se via uma brilhante almofada branca cujos extremos mais longínquos se perdiam em um nebuloso vazio. Ainda era possível ver a estrada, mas muito pouco, e logo percebi que havia me afastado porque já não pisava em uma superfície dura, e sim algo mais mole. O vento ficou mais forte e soprou com uma força crescente, quase me arrastando. O ar ficou completamente gelado e comecei a sofrer os efeitos do frio, apesar do exercício. A neve caía agora densa e girava à minha volta em redemoinhos, me deixando quase cego. De vez em quando o céu era desgarrado por um relâmpago e com sua luz podia ver de frente a mim uma grande massa de árvores, principalmente ciprestes e carvalhos completamente cobertos de neve. Logo me encontrei amparado embaixo delas e ali, num relativo silêncio, pude ouvir o soprar do vento, lá no alto. Naquele momento, a escuridão da tempestade havia se fundido com a da noite, mas sua fúria parecia estar diminuindo. Um aterrorizante uivo pareceu despertar o eco de muitos sons similares à minha volta. De vez em quando se via, através da massa escura de nuvens, um raio de lua perdido que iluminava o terreno e me deixava ver que estava à beira de uma grande aglomeração destes ciprestes e carvalhos. Como havia parado de nevar, saí do meu refúgio e comecei a investigar mais a fundo os arredores. Estava na esperança de encontrar uma casa de pé, ainda que em ruínas, para que eu pudesse me abrigar melhor. Enquanto rodeava o perímetro daquele bosque, me dei conta de que um muro baixo o cercava, e o seguindo, achei uma abertura. Ali, os ciprestes formavam um caminho que levava até um tipo de construção. Porém, no mesmo momento em que a divisei, as nuvens errantes escureceram a lua, me fazendo atravessar o caminho na mais completa escuridão. O vento deveria estar mais gelado, pois percebi que estava estremecendo enquanto caminhava. Tinha esperanças de achar logo um refúgio, então continuei meu caminho, às cegas. Detive-me, pois de repente um silêncio absoluto tomou o lugar. A tempestade havia passado e, talvez por empatia com o silêncio da natureza, meu coração pareceu ter parado de bater. Foi apenas um momento, já que de repente a luz da lua abriu passagem entre as nuvens, mostrando-me onde eu estava, num cemitério. E percebi que a construção na qual eu me deparava era uma enorme tumba de mármore, tão branca quanto a neve que cobria tudo. Com a luz da lua chegou também um tremendo suspiro da tempestade, que parecia recomeçar sua rota com um grande e grave uivo, como de muitos lobos ou cachorros. Me sentia oprimido, então, enquanto a luz da lua seguia caindo sobre a tumba, a tempestade deu sinais de recomeço. Impulsionado por uma espécie de fascinação, me aproximei da sepultura para ver de quem era e por que uma construção assim se levantava solitária num lugar daqueles. O rodeei e li sobre o pórtico em alemão: Condessa Dollingen de Graz, em Estíria,
buscou e achou a morte em 1801. Na parte mais alta do túmulo, e aparentemente atravessando o mármore, pois a estrutura estava formada por uns poucos blocos maciços, se via uma grande viga ou estaca de ferro. Me dirigi até a parte de trás e li, esculpido em grandes letras redondas: os mortos viajam depressa. Havia algo estranho e fora do normal naquilo tudo, que fez com que me sentisse mal e quase desmaiei. Pela primeira vez comecei a desejar ter seguido o conselho de Johann. Naquele momento fui invadido por um pensamento que, naquelas circunstâncias, me produziu um terrível estremecimento. Era a noite de Santa Walburga. Naqui, segundo as crenças do lugar, o diabo andava solto, na qual se abriam as tumbas e os mortos saíam para passear, na qual todas as coisas maléficas da terra, do mar e do ar celebravam sua união. Aquele era o povoado abandonado há séculos. Ali era onde estava o suicida. E era nesse lugar que agora eu me encontrava, sozinho, sem ajuda, tremendo de frio no meio de uma nevasca e uma forte tempestade se formando ao meu redor. Foi necessária toda a minha filosofia, toda a religião que haviam me ensinado, toda a minha coragem para não entrar em colapso por causa do medo. E então um verdadeiro tornado explodiu ao meu redor. O chão tremeu como se milhares de cavalos galopassem sobre ele, e desta vez a tempestade levava em suas asas não a neve, mas o granizo que caiu com tamanha violência que parecia ter sido lançado pelos míticos deuses baleares. Pedras de granizo que esmagavam folhas e ramos das árvores que mais pareciam espigas de milho de tão desprotegidas. No primeiro momento corri para a árvore mais próxima, mas logo me vi obrigado a abandoná-la e buscar o único ponto que parecia oferecer algum abrigo: o profundo pórtico da tumba de mármore. Ali, encolhido contra a enorme porta de bronze, consegui uma certa proteção, pois agora o granizo só me atingia depois de ricochetear no chão ou na pedra de mármore. Ao me apoiar contra a porta, esta se moveu levemente e se abriu um pouco. O abrigo de uma tumba era bem-vindo no meio daquela tempestade impiedosa. Estava a ponto de entrar nela quando um relâmpago iluminou toda a extensão do céu. Naquele instante, juro pela minha vida, vi, pois meus olhos estavam voltados para a escuridão do interior, uma bela mulher, de bochechas rosadas e lábios vermelhos, aparentemente dormindo em um caixão. Enquanto explodia o trovão lá no alto, fui preso por algo como uma mão de gigante e lançado em direção à tormenta. Tudo foi muito repentino, e antes que eu me desse conta, já estava debaixo da chuva de pedras novamente. Ao mesmo tempo tive a estranha sensação de que não estava só. Olhei para o túmulo e naquele momento outro relâmpago pareceu golpear a estaca de ferro que dominava o monumento e chegar por ela ao chão, estilhaçando, quebrando o mármore em uma explosão de chamas. A mulher morta se levantou em um momento de agonia, lambida pelas chamas, e seu amargo grito de dor foi abafado por um trovão. A única coisa que eu vi foi essa horrível mistura de sons, pois de novo fui pego pela mão gigante e arrastado enquanto o granizo me golpeava e o ar parecia reverberar os uivos dos lobos. A última coisa da qual me lembro é uma vaga e branca massa que se movia, como se das tumbas ao meu redor tivessem saído todos os fantasmas de seus mortos e estes estivessem me rodeando no meio da escuridão. Lentamente, minha consciência, ainda confusa, foi voltando. Logo veio uma sensação de cansaço aniquilador. Por um momento não conseguia lembrar de nada, mas pouco a pouco a memória também foi voltando. Meus pés doíam muito e não podia movê-los. Pareciam dormentes. Notava uma sensação gelada na minha nuca e ao longo de minha espinha dorsal. E minhas orelhas, como meus pés, estavam mortas e, no entanto, me atormentavam. Porém, sobre meu peito eu notava uma sensação de calor deliciosa. Era como um pesadelo físico, se é que se pode usar essa expressão, pois um enorme peso sobre meu peito me impedia de respirar normalmente.
Esse período de semi-letargia pareceu durar muito tempo. E enquanto isso acontecia, devo ter dormido ou delirado. Depois senti uma sensação de repugnância, como nos primeiros momentos de um enjoo, e um imperioso desejo de me livrar de algo, ainda que não soubesse de quê. Um silêncio descomunal me rodeava, como se o mundo todo estivesse dormindo ou morto, quebrado tão somente pelo suave ruído de algum animal nas proximidades. Notei uma lambida quente em meu pescoço, e então me dei conta da terrível verdade que me gelou os ossos e congelou o sangue em minhas veias. Havia um animal deitado sobre mim e agora lambia minha garganta. Não me atrevi a fazer nenhum movimento. O instinto de sobrevivência me obrigava a ficar imóvel, mas a besta pareceu se dar conta de que algo havia mudado em mim e levantou a cabeça. Com os olhos semicerrados, vi sobre mim 2 grandes olhos chamejantes de um enorme lobo. Seus caninos aguçados brilhavam na boca vermelha aberta e pude notar sua respiração acre sobre minha boca. E novamente me esqueci de tudo. Ouvi um grunhido, seguido de um uivo, e depois outro e mais outro. A seguir ouvi ao longe um "Ei! Ei!", como se muitas vozes gritassem juntas. Levantei cautelosamente a cabeça e olhei na direção de onde vinha o som, mas o cemitério bloqueava minha visão. O lobo continuava uivando de maneira esquisita, e um resplandecer vermelho começou a se mover entre os ciprestes, como se estivesse seguindo o som. Quando as vozes se aproximaram, o lobo uivou mais alto. Eu temia fazer qualquer som ou movimento. O brilho vermelho se aproximou mais, por cima da almofada branca que se estendia na escuridão que me rodeava. E logo, de trás das árvores, surgiu a trote de cavalos uma patrulha de ginetes carregando tochas. O lobo saiu de cima de mim e escapou pelo cemitério. Vi como um dos cavaleiros, pareciam ser soldados por suas longas capas militares, levantava sua carabina e apontava. Um companheiro empurrou seu braço para cima e escutei como a bala zunia sobre minha cabeça. Evidentemente havia pensado que eu era o lobo. Outro soldado viu o animal enquanto se afastava. Ouvi um disparo. A galope, a patrulha avançou. Alguns vieram até mim, outros seguiram o lobo, enquanto este desaparecia entre os ciprestes nevados. Enquanto se aproximavam, tentei me mover, mas não consegui, mesmo que pudesse ouvir e ver tudo o que acontecia à minha volta. 2 ou 3 soldados desmontaram e se ajoelharam ao meu lado. Um deles levantou minha cabeça e colocou sua mão em meu coração. Boas notícias, companheiros! Ele gritou. Seu coração ainda bate! Em seguida verteram um pouco de conhaque por meus lábios. Deu-me vigor e fui capaz de abrir os olhos. Entre as árvores moviam-se luzes e sombras. E ouvi como os homens chamavam uns aos outros. Agruparam-se, lançando assustadas exclamações, e as luzes centelharam quando os outros entraram amontoados no cemitério, como se estivessem possuídos. Quando chegaram perto de nós, os que me rodeavam perguntaram ansiosos: "O encontraram?" A resposta foi apressada: Não, vamos, logo! Este não é um lugar para se ficar, e muito menos esta noite. Mas o que era? Perguntaram todos nos mais variados tons de voz. A resposta chegou indefinida, como se todos os homens sentissem um impulso para falar e, no entanto, se viram travados por algum medo compartilhado que os impedia de liberar seus pensamentos. Era uma coisa, gaguejou um desanimado. Era um lobo, e no entanto não era um lobo, disse outro estremecendo. Não vale a pena tentar matá-lo sem ter uma bala benzida, falou um terceiro com a voz mais tranquila. Nós merecemos por sair esta noite. Pelo menos ganhamos os 1000 marcos, disse um quarto. Havia sangue no mármore caído, falou outro depois de uma pausa. E com certeza não foi o raio que o colocou aí. E ele, está bem? Verifiquem sua garganta. Vamos, companheiros, o lobo estava por cima dele. O oficial olhou minha garganta e replicou: Ele está bem, a pele não foi perfurada. Mas o que poderia significar tudo isso? Não o encontraríamos jamais não fossem os uivos do lobo. Mas o que pode ter acontecido a esse lobo?
Perguntou o homem que segurava a minha cabeça. Ele parecia ser o menos aterrorizado do grupo. Suas mãos estavam firmes, sem tremer. Voltou ao seu covil, respondeu o homem cujo rosto largo estava pálido e que tremia, visivelmente aterrorizado, enquanto olhava com desespero ao redor. Aqui existem muitas tumbas nas quais ele pode ter se escondido. Vamos, camaradas, vamos rápido! Abandonemos este lugar maldito! O oficial me levantou até me deixar sentado e gritou um comando. Então, vários homens me colocaram em um cavalo. Ele montou em seguida, me segurando com os braços, e deu a ordem de avançar. Dando as costas para os ciprestes, iniciamos rapidamente a cavalgada. Minha língua continuava negando a cumprir com a sua função e me vi obrigado a guardar silêncio. Acho que adormeci, porque na minha lembrança seguinte já estou de pé, com um soldado de cada lado me segurando. Já era quase de dia e um avermelhado raio de luz solar refletia sobre a neve, dando a impressão de estarmos andando em um caminho de sangue. O oficial ordenava a seus homens que não contassem nada sobre o que haviam visto, a ninguém, exceto o fato de que haviam encontrado um estrangeiro, um inglês, protegido por um grande cachorro. Um grande cachorro? Isso não era cachorro algum? Interrompeu o homem que havia demonstrado tanto medo. Sei reconhecer um lobo quando vejo um. Eu disse um cachorro! Cachorro! Reiterou o oficial. Olhem de novo a garganta dele. Isso é obra de um cachorro, senhor. Instintivamente levei uma mão ao pescoço e ao tocá-lo gritei de dor. Os homens me olharam, alguns saltaram de suas celas e de novo se ouviu a voz calma do jovem oficial. Um cachorro, eu disse. Se contarmos qualquer outra coisa, irão rir de nós. Chegamos ao subúrbio de Munique e encontramos ali uma carruagem na qual me subiram. Fui levado ao Quatre-Saisons, com um oficial me acompanhando dentro do veículo, enquanto um soldado nos seguia a cavalo. Os outros retornaram ao quartel. Quando chegamos, Herr Delbrück desceu as escadas tão rapidamente para se encontrar comigo que ficou claro que ele nos estava observando pela janela. Me segurou com ambas as mãos e me levou solícito para dentro. O oficial fez uma reverência e deu a volta para se afastar, mas quando me dei conta disso, insisti para que ele me acompanhasse a meus aposentos. Enquanto tomávamos uma taça de vinho, agradeci a ele e a seus companheiros por terem me salvado. Ele se limitou a responder que se sentia muito satisfeito e que Herr Delbrück já havia dado os primeiros passos para gratificar todo o grupo de resgate. Diante dessa ambígua explicação, o maître do hotel sorriu, enquanto o oficial se desculpava, alegando ter que cumprir com suas obrigações, e então se retirou. Mas, Herr Delbrück, perguntei, como e por que os soldados foram em minha busca? Ele deu de ombros, como se não desse grande importância ao caso, e respondeu, tive a boa sorte de que o comandante do regimento ao qual servi me autorizasse a pedir voluntários para ir atrás do senhor. Mas como sabia o senhor que eu estava perdido? O cocheiro regressou com os restos de sua carruagem, que ficou destroçada quando os cavalos desataram montanha abaixo, e por isso enviou um grupo de soldados à minha procura? Ah, não, ele respondeu. Antes do cocheiro chegar, recebi este telegrama do aristocrata russo, do qual é o senhor hóspede. Tirou o papel do bolso e me entregou. Li o que estava escrito. Bistritz. Tenha cuidado com meu hóspede. Sua segurança é preciosa para mim. Se algo lhe acontecer ou se derem por falta dele, não economize meios para encontrá-lo e garantir seu bem-estar. É inglês e, portanto, aventureiro. Frequentemente surgem perigos com a neve e os lobos e a noite. Não hesite um minuto caso tema que algo lhe possa ter acontecido. Respaldarei seu zelo com minha fortuna. Drácula. Enquanto segurava o telegrama, o quarto pareceu girar ao meu redor. E se o atento maître não tivesse me segurado, creio que teria caído. Havia algo muito esquisito em tudo aquilo, algo tão fora de lugar e impossível de imaginar, que me pareceu ser, de alguma maneira, um jogo entre forças enormes. E este único pensamento me paralisou. Certamente me encontrava abaixo algum tipo de misteriosa proteção, já que desde um longínquo país havia chegado, justo a tempo,
uma mensagem que me havia arrancado do perigo de congelamento e das mandíbulas de um lobo.